E aí, pessoal, está no ar o Podnec, o podcast que sintoniza as suas sinapses. Hoje a gente está com 2 convidados muito especiais, né? De peso. De peso, com Diga-se de certeza. passagem. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o desenvolvimento do raciocínio clínico baseado em evidências. Roda a vinheta. Então, hoje eu tenho aqui dividindo a bancada comigo João Pedro. E Tudo aí, bem, galera, João Pedro? tudo bom? É uma honra estar aqui nesse episódio que eu tenho certeza que vai render, além de um entendimento melhor do que a medicina baseada em evidências, um contato mais próximo de como você desenvolver um raciocínio mais, digamos assim, acurado na medicina. Isso, bem importante. E aí, para sanar as nossas dúvidas sobre esse tema, a gente está recebendo aqui Dr. Alisson, é o coordenador da Liga, é médico pela UFCG, é neurocirurgião pelo IANSP. Boa noite, Dr. Alisson. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. E para somar esse time de peso, temos aqui também o Dr. Rafael, que é preceptor da Liga, é formado pelo UFCG e teve a residência de neurocirurgia no Hospital da Restauração em Recife. Boa noite a todos, eu que agradeço também o convite. É uma honra aqui estar fazendo parte desse novo projeto aí da Liga. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, como eu já adiantei, sobre um assunto que está no foco, né, na medicina moderna, que é justamente o raciocínio clínico baseado em evidências. Para falar desse tema tão importante, né, a gente está, como eu falei, recebendo aqui o Dr. Alisson, o Dr. Rafael. Dr. Rafael, que inclusive me incentivou a pegar o Harrison lá e ler um dos capítulos que, como ele mesmo falou, julga um dos mais importantes e que infelizmente é negligenciado pela maior parte dos estudantes, né? E, Laísa, você concorda? É realmente isso? Muito importante, é muito importante. Então, a gente trouxe ele também para falar um pouquinho hoje. E eu queria começar pelo básico, né? Perguntando aqui, o senhor pode contar para a gente um pouquinho sobre o que significa desenvolver esse raciocínio clínico, né, baseado em evidências? Bom, então, primeira coisa sobre raciocínio clínico baseado em evidências. Falando especificamente sobre raciocínio clínico, a medicina, a gente trata basicamente com incertezas e tomada de decisão com incertezas. Então, dificilmente a gente vai ter certeza sobre o que aquele paciente tem de verdade. Na maioria dos casos, a gente não tem certeza absoluta do que é que está acontecendo. A gente vai ter um certo grau de probabilidade para nos guiar, mas dificilmente a gente vai ter certeza sobre o que está realmente ocorrendo. Em alguns casos, a gente vai ter um grau de certeza maior ou menor. Vai depender da doença, vai depender do paciente, vai depender das informações que a gente tem. Mas, de forma geral, lidar com incertezas é um problema. E tomar decisões baseadas em incertezas é outro problema que a medicina, principalmente baseada em evidências ou baseada em probabilidade, em estatística, ela vem ajudar a você acertar mais do que errar. É um fato que mesmo você tomando as melhores decisões com as melhores evidências clínicas disponíveis, você vai errar. Do ponto de vista tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Alguns pacientes não vão ser beneficiados pelas suas condutas, mas a ideia é que a maioria dos pacientes seja beneficiado e que você acerte a maioria dos diagnósticos, levando em consideração as melhores evidências disponíveis. Né? Então, isso aí já é uma coisa que pode até assustar algumas pessoas. Nossa, mas o médico não sabe de tudo? Não, não sabe de tudo, não. É um fato, não sabe, e a gente lida com incerteza, sempre com incerteza, e toma decisões com incertezas. A gente tenta tomar as melhores decisões possíveis, sempre com as melhores intenções, mas nem sempre a gente acerta. Mas a ideia é que a gente pelo menos faça isso de forma sistemática e de forma mais baseada possível nas melhores evidências que a gente tem, nas melhores informações, né? Só ele tocou nesse ponto, não podia deixar de falar, eu acho que ele inclusive não vai lembrar. Mas eu estava no 4º período, um dos primeiros contatos que eu tive com o Dr. Rafael lá em Semioneuro,
E aí ele já começava a instigar a gente com relação a isso. Eu sempre percebi em Dr. Rafael muito essa preocupação nos tipos de médicos que estão sendo formados, né? Ele sempre demonstrou muito essa preocupação. E aí ele citou um exemplo, eu acho que ele não vai lembrar, apesar dele ter uma memória muito boa. Ele falou do exemplo de pedir um exame de um IST para uma freira, e aí o resultado do exame vinha positivo. E aí, a freira tinha IST ou o exame estava errado? Digamos que era um exame que tivesse aí uma alta sensibilidade, enfim, fosse um exame bom. Mas nesse tipo de população, será que era realmente um exame assertivo? E aí ele falou, eu particularmente acharia que o exame está errado. E eu saí chocada. Cara, como assim? O exame era muito bom, ele tinha uma alta probabilidade de acertar e o exame estava errado? Não, como assim, né? Mas aí, realmente, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, né? Principalmente sobre a acurácia, né? Você começa a ter uma visão um pouco diferente sobre isso. E eu agradeço por essa sementinha plantada, sementinha né? que ele plantou na minha cabeça aí desde o quarto período, realmente. Doutorado, você puxando esse gancho, porque assim, atualmente a pesquisa está bem avançada, os dados são constantemente renovados, mas a gente não pode também deixar de levar em conta que o médico ele tem uma experiência. O curso de medicina em si ele já é um curso longo e as residências, levando em conta a de neurocirurgia, por exemplo, são mais 5 anos, tá? É quase outra faculdade. Então, como essa nuance entre a experiência de um diagnóstico clínico e de um entendimento de um caso clínico, aliado, digamos assim, não gangorra, no equilíbrio com as evidências. Até onde eu confio muito na minha experiência, no que eu sei, no que eu aprendi, e até onde eu começo a levar em conta dados que são novos, que estão trazendo novos tratamentos, novas abordagens. Como é que é esse equilíbrio? A experiência é um conjunto de situações que você vivenciou, seja na sua vida na graduação ou na sua residência médica, um conjunto de situações, um conjunto de vivências, de situações clínicas que você passou, às vezes errou, às vezes acertou, e que vão moldando a sua tomada de decisões, né? Vão criando um cuidado maior para determinadas situações e fazendo com que o seu raciocínio fique mais refinado. Então, um médico mais experiente, quando eu falo experiente, não é só questão de tempo, né? Não é só o tempo. Um médico mais experiente, um médico dedicado nesse sentido, ele tem uma possibilidade assertiva maior. Mas essa mesma pessoa, esse mesmo profissional, ele tem que estar atualizado, né? Ele tem que estar sempre lendo, tem que estar de olho nas novidades, nos bons estudos, né? Saber refinar um estudo, porque muitos estudos também são mal feitos, né? Nem todos são bons, né? Infelizmente isso existe, de fato, né? Saber refinar, entender o que é um bom estudo, como aquele estudo foi controlado, né? E se basear nisso daí também para sua tomada de decisão. E existe algo de subjetivo também, né? Aquele feeling que a gente não consegue explicar direito. Instinto, né? Isso ocorre, né? Então eu acho que para a gente ser mais assertivo, a gente tem que juntar tudo isso. Certo? Se você se basear apenas na sua experiência, você está fadado a se escorregar no seu próprio ego, né? A sua experiência ela não é superior aos estudos bem desenhados, bem controlados, né? Imagine que várias pessoas ao longo de muitos anos trabalharam em cima daquela variável, naquela situação, para entender que aquela variável provoca tal efeito, né? E com um determinado valor preditivo, positivo, negativo, com a sua relevância, né? Então, o ideal é juntar tudo isso. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. O melhor de cada mundo são os dois mundos, né? Sim, a união dos dois. Sim, com certeza, sem dúvida. E quando a gente até fala essa questão da experiência, me remete muito à questão das heurísticas, né? Os gatilhos mentais que a gente acaba adquirindo. Inclusive nós também, enquanto acadêmicos. Eu até conversava com o Dr. Rafael que uma que eu tenho certeza que eu tenho muito é a da ancoragem. Aquela coisa de você
bater o olho no paciente, aí tem aquelas características que você acha que fecha aquele diagnóstico, e você meio que se apega àquele diagnóstico. E aí você continua a investigação, e aí vai fugindo daquilo que você pensou, mas você... Não, mas tem que ser Às isso, vezes é um erro né? e persiste no erro, né? Mas tem que ser isso. Desde o início eu achei que era isso. Como assim não é, né? Então, acho que isso vai acontecendo muito. Então, a gente tem um pouco mais disso, né? Porque nós temos uma experiência bem menor do que vocês enquanto especialistas. Mas, enfim, eu acho que é algo que, mesmo vocês enquanto especialistas, acabam tendo um pouquinho também, né? Doutor, assim, o senhor falou de bons estudos, eu queria perguntar para o doutor Rafael, como é que um bom médico deve buscar bons estudos? No que ele deve se basear? Como é que deve ser o tato nesse refinamento, nesse engrandecimento da biblioteca pessoal, assim? Bom, primeiro ponto é que, eventualmente, vão sair estudos em grandes revistas e que parecem muito bem desenhados e que são fraudados. Isso existe, infelizmente. Então, nesse caso, você não tem como saber e você vai saber anos depois. Eventualmente vai até se guiar por isso para tomar decisão e não tem o que fazer. Então, com relação a isso, não adianta se preocupar porque não tem o que fazer. Acontece. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Né? Mas aí a gente tem aquela hierarquia dos estudos, né? Então, primeiro de todos, o melhor de todos é a meta-análise, porque a meta-análise ela já pega muitos estudos de alta qualidade, randomizados, controlados, às vezes duplo cego, se possível, nem sempre é possível, principalmente na parte de cirurgia, estudo duplo cego praticamente inviável, mas estudos randomizados controlados, ele pega vários estudos randomizados controlados, já junto a uma base de dados e fica ali com um poder estatístico muito superior para realmente, eventualmente, provar um ponto ou desprovar, né? Mostrar que realmente... às vezes os estudos foram inconclusivos ou um estudo diferiu do outro e quando junta todos os dados você vê um resultado diferente, né? Ou um resultado final, somatório. A gente vai ter toda aquela hierarquia, né? A gente vai ter a meta-análise, a gente vai ter os estudos randomizados, controlados, a gente vai ter aqueles estudos, as revisões sistemáticas, que são excelentes fontes de aprendizado, principalmente para quem está adentrando ali aquele mundo. E a gente vai ter também os estudos que são importantes também e que muitas vezes é só isso que a gente consegue fazer porque, principalmente em doenças muito raras, então às vezes a gente vai ter séries de casos, também vale a pena conhecer, vale a pena estudar, todo estudo é válido, né? Sempre tendo em mente essa hierarquia, que meta-análise muda conduta, né? E os outros estudos menos, cada vez menos, né? Então, quando você lê uma meta-análise, tem que saber um pouquinho de estatística para você entender, para o cara também não enrolar em qualquer coisa, né? O cara, Às vezes pode ser enganado pelos números, né? mas você vê uma meta-análise que tem um resultado muito positivo para uma certa terapêutica, aquela terapêutica não pode ser negligenciada, você vai ter que realmente ter bons olhos para aquilo ali. Né? Vai ver também se é factível no seu dia a dia, porque às vezes também é uma coisa muito caro, não tem como chegar, então não adianta também ficar pensando. Mas é isso, se atentar para a hierarquia dos estudos, as revistas é importante também, quais revistas são melhores e são piores. Isso você, ao longo da principalmente na residência, a gente aprende bastante, a gente vê isso. Tem revistas que são clássicas de cada especialidade, são revistas grandes, né? Então, por exemplo, a Stroke, a Neurosurgery, o Journal of Neurosurgery, o World Neurosurgery, são revistas muito clássicas, são revistas muito boas que tendem a publicar trabalhos muito melhores. E tem revistas inferiores que eventualmente publicam trabalhos bons também. Aí tem que saber Filtrar, dosar. né? Conhecer também, isso aí vai com a experiência também, conhecendo, falando com pessoas que já falaram com o pessoal no exterior. Quem é o cara que é um cara mais, vamos dizer, honesto, e quem é o cara que parece ser um cara talvez que não fala tanto a verdade, exatamente. Conflito de interesse, que ele às vezes nem coloca no trabalho, né? E por aí vai. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida mesmo. Já que você tocou nesse ponto, né, dessas referências que a gente precisa realmente conhecer, entender um pouquinho mais. Então, baseado nelas, assim, inclusive, e voltando para o assunto dos exames, né, como é que o senhor decide, assim, quais exames que realmente são necessários para o seu paciente? Trazendo um pouquinho para o lado da neurocirurgia mesmo, assim. Bom, com relação a exames, Laísa citou até aquela situação da freira, né, com possível IST.
eu gosto sempre de falar, né? Dificilmente a gente deve pedir exames, especialmente se esses exames forem caros ou forem pouco disponíveis para pacientes que têm uma baixa probabilidade de ter aquela doença. Porque é como se você usasse um aparelho muito bom de procurar metais, mas para achar uma agulha num palheiro muito grande. Você vai acabar não achando, mas não é por defeito do aparelho. É porque você colocou num palheiro grande demais. Então, você precisa pelo menos reduzir aquele palheiro. Né? Ver, realmente escolher os pacientes que realmente vão precisar, que vão ter uma probabilidade um pouco maior para você achar dentro daquele menor palheiro, por assim dizer, a agulha que você está procurando. Né? Isso mais ainda em doenças menos comuns. Então, a primeira coisa, quando o pessoal fala a clínica é soberana, né? Aí fica aquilo, se a clínica é soberana, a cirurgia é soberana, mas essa frase, a clínica é soberana, ela se refere justamente a você considerar a história do paciente, o exame físico e a história pregressa daquele paciente para encaixar esse paciente dentro de certos subgrupos. E dentro desses subgrupos você vai ter probabilidades maiores ou menores de ter determinadas doenças. E a partir disso, você vai ter uma probabilidade bem maior de acertar diagnóstico e de descobrir o que o paciente tem. Só dou um exemplo bem simples, um paciente com déficit neurológico súbito. O paciente com déficit neurológico súbito, uma hemiparesia, por exemplo. Paralisou o lado esquerdo do corpo, subitamente. Então, e com um exame neurológico mais acurado, você vai poder até descrever mais, é uma hemiparesia desproporcionada, ou uma hemiplegia completa. E você já, na neurologia, a gente tem essa coisa muito legal que é a topografia, né? Você já sabe mais ou menos onde é que está a lesão. E como você vai procurar. Será que é na medula, será que é no cérebro? E você já... nas outras disciplinas não tem tanto isso, né? Nas outras disciplinas da medicina, mas... Então, você já sabe onde procurar e o que você está pensando já. Uhum. É um déficit neurológico, foi súbito. Se foi súbito, é AVC. A gente já pensa, é AVC. Esse paciente tem uma probabilidade altíssima de ter AVC. Então, eu já vou procurar o AVC. Agora, teve um déficit neurológico, mas uma semana de instalação, já pensei em outras coisas, né? Mais de membro superior. Exatamente. Tanto o exame físico, quanto a história do paciente, quanto as características intrínsecas do paciente, se o paciente pertence a certo grupo étnico, por exemplo, alguns grupos étnicos, sei lá, judeu ashkenazi, que eles têm algumas doenças que são mais comuns do que no resto da população. Tudo isso vai lhe ajudar a colocar o paciente num subgrupo adequado para você escolher os exames. E fora que muitas doenças a gente não precisa nem pensar porque tem protocolos muito fechados. Então a gente não precisa nem pensar. Né? Certas condições clínicas, principalmente condições de emergência, você não precisa... É mais sistemático. Não tem raciocínio, exato. Não tem raciocínio nenhum. Você só precisa saber ver que o paciente tem aquilo. Né? Precisa saber examinar o paciente e ver realmente, identificar que o paciente tem aquilo. Mas identificou, pronto. Aí já entra no algoritmo, você já faz automático e com a experiência você nem pensa naquilo. Aí você já vai pedindo exame, já vai vendo, já vai tomando decisão, já de forma bem sistemática, bem automática. Doutor Adson, e para trazer mais para os nossos colegas estudantes, eu vejo muito que está mudando a forma da galera estudar para a prova. Antigamente a gente pegava muito resumo, muito materialzinho pronto. Eu já vejo colegas pesquisando no PubMed, pesquisando artigo. Isso tá mudando já, e já é indícios de você buscar uma medicina baseada em evidência. Qual seria a dica que o senhor daria para os estudantes que já querem desenvolver digamos assim, essa preocupação em desenvolver já um aprendizado já baseado em uma medicina sólida, uma medicina baseada em comprovações, em estudos, às vezes até em descartes, aqui é melhor, aquilo talvez seja mais inadequado. O que o senhor indicaria para os estudantes, assim? Olha, que bom que isso está acontecendo, né? Eu fico feliz por isso. Hoje em dia, é tudo mais fácil, né? Já foi fácil, mais fácil para a gente, já foi muito mais difícil para quem veio antes, né? Imagina que a Rafa também, a gente estudava por um livro de anatomia chamado o Greyzão, o antigo. Pequenininho. Vocês já viram isso? Vocês tiveram contato com ele? O Greyzão, o velho. Pronto, imagine estudar anatomia, né? Pelo Grey, né? Seria Como uma era só para ele, né? complexo, né? Bem complexo. E um livro desatualizado, porém muito bom, porém excepcional, né? Então, hoje em dia, a gente já tem bancos de dados, né, bem refinados, como o UpToDate, né, o próprio PubMed, né,
a Biblioteca Cochrane. Então, são locais que refinaram determinada situação clínica e trouxeram da maneira mais fácil para a gente estudar, né? Prontinho ali, né? E acessível, né? A questão da acessibilidade, antigamente era mais complicado, para a gente conseguir e a olho que não faz nem tanto tempo assim, mas era bem Vocês mais... podem falar do Sci-Hub, né? Tem o Sci-Hub também. Ainda tem o Sci-Hub? Não derrubaram, não? Solta a dica aí, né? Eles derrubam, mas os volta, caras né? voltam. Pode ter o Sci-Hub também. Na vocês época da gente não tinha conhecem. Sci-Hub, não. Era Tinha mais não, difícil. tinha não. Não, Eu que vim ou conhecer o pagava, Sci-Hub ou pagava, na ou residência. tinha que catar nos grátis, né? Eu Mais conheci o difícil. Sci-Hub na residência. Eu Não que o senhor conhecia, esteja não. incentivando também, né? Tem aí, né? Tá aí. Então, tá tudo pronto ali. Já tem ali no UpToDate AVC, epidemiologia. Você vai lá e lê, tá tudo pronto. Ali é refinado. A gente sabe que tem um cuidado de quem elabora aqueles protocolos de pegar boas evidências, bons artigos, bons estudos, grandes estudos. Pegar o que é mais importante, resumir e entregar pronto ali para você. Não estudar pelo slide do professor, né? Pelo resumo do resumo do resumo. Eu sei que é prático, às vezes é o que dá para fazer. Uma transcrição de 2017, a galera vai. Então, o professor, ele dentro de uma limitação de uma hora e pouco, ele tenta enxugar aquilo ali para transmitir o mais importante para você. Mas você tem que ir além daquilo, né? Você tem que realmente buscar essas plataformas. Eu acho mais interessante do que o próprio livro. A gente sabe que os livros já vêm desatualizados. Não é que são ruins, né? Gosto muito de estudar por livro. Mas o livro ele já está defasado ali. Ele já tem alguns anos de defasagem. Então não faz sentido. Se você quer realmente chegar no estado da arte de uma determinada entendimento de uma doença, você tem que realmente pegar os artigos, né? Dentro dos artigos, as revisões sistemáticas são os mais interessantes para a gente estudar. Se você quer um tema, a revisão sistemática foi alguém que resolveu falar sobre AVC em jovem. Ele pegou e resumiu vários estudos de outras pessoas que fizeram e tornou aquilo didático, falando sobre a doença, sua epidemiologia, sua clínica, diagnóstico diferencial, diagnóstico, tratamento. Então, tudo pronto num artigo, né, didático para você estudar. Melhor forma de estudar, melhor estudo é a revisão sistemática. A meta-análise ela já vai incluir muita estatística, né? É um estudo Exige um pouco mais, né? Exige um pouco mais e você vai estar lidando com estatística, né? Com variáveis, com controle, né? Então, não é que não é importante. Inclusive, a gente tem estatística na nossa graduação para entender e ser crítico em relação a isso. A gente tem que desenvolver essa crítica. Mas para estudar as revisões sistemáticas, que é o que a gente encontra no UpToDate, por exemplo, e consegue estudar. É a Então, indicação de ouro do senhor. eu gosto bastante. Gosto do Galera, UpToDate. só deixando claro, são 2 professores da faculdade, tá? Vocês acham que o Podneck é fraco e tem uma dicasinha aí, ó. Vai estudar pra prova, pega as revisões temáticas que Sim. é sucesso, né? É bem interessante, até João tocou nesse assunto, né, de pegar resumos, né? E é o que o Dr. Rafael também sempre Puxa a orelha. você toca na ferida, né? Tipo, vocês não pegam num livro e realmente é algo desatualizado em relação aos artigos mais recentes que estão saindo, mas ainda é a base, né? Que infelizmente alguns estudantes nem isso fazem, né? Então, o Podneck também é um incentivo, né, galera? Sim, falando, só interrompendo um pouquinho, falando minha experiência na época da faculdade, tive uma experiência muito ruim com livro, inicialmente. Fui no 5º período, comecei a pagar cardiologia, peguei um livro de cardiologia que era o Topol, e fui estudar fibrilação atrial. Doutor, você já fez uma careta. Era um capítulo enorme, acho que tinha mais de 50 páginas, era 50 páginas daquele de 3 colunas, e a letra bem pequenininha. E ele falava todos os artigos, até a época, eu acho, de fibrilação atrial, ele ia citando um por um e falando, e eu não entendia nada, eu não estava entendendo nada, estava lendo, acabei e terminei o capítulo e não aprendi nada. E, assim, foi um esforço muito grande. Pra nada mesmo. Assim, eu aprendi, pronto. Foi aquele aprendizado, né, que eu aprendi a não fazer mais existem aquilo. livros, exatamente. Existem livros que não vale a pena você ler. Existem livros que simplesmente não vale a pena. Então, pedir indicação é fundamental, né? Então, eu gosto muito de indicar o Harrison para todo mundo. Porque é um livro que... porque ele é um livro que
ele tende a ser razoavelmente atualizado, porque eles publicam uma nova edição de 2 em 2, 3 em 3 anos. Então, assim, se ele tiver atrasado muito, vamos botar 4, 5 anos, não é tanta coisa. Dependendo da doença, talvez seja, mas, principalmente, por exemplo, AVC isquêmico, que Uma o coisa pessoal que já tá fazendo bem coisa... consolidado, né? E o pessoal tá fazendo muita coisa nova, mas assim, você vai ter uma base boa. Certamente vai ter uma base boa. E é um livro relativamente básico, mas ele tem muita coisa, principalmente das doenças principais. Então é um excelente ponto de start point, é um ponto de partida, exatamente. Então, como o João disse, dica Anota de aí, ouro, galera. anotem. Que realmente é muito importante. Doutor Alisson, fala aí Doutor Rafael citou uma experiência que ele teve. O senhor teria algo para compartilhar em relação, assim, a alguma uma virada de chave que o senhor falou assim, não, eu tenho que mudar a forma de estudar durante a faculdade ou durante a residência. Então, essa é do Gray, né? Eu, quando cheguei na faculdade, eu queria pegar o melhor livro. Qual é o melhor livro para estudar anatomia? Não, é o Gray. O Gray é um livro antigo, grosso, realmente muito É específico. um da capa azul, né? É azul, o meu era marrom. Marrom, é porque tem várias edições. Tem, o meu né? era marrom também, eu tinha um marrom. Eu acho que o marrom é o o mais marrom é velho o mais que tem, antigo. da época de Cushing. Aí, muito difícil, uma leitura pesada, difícil. Então, assim, o caramba, eu vou estudar por isso aqui, eu insisti, porque é o melhor, porque falam que é o melhor, que aprende mais, não sei o quê, é o que é mais completo. Mas um livro, ele tem que trazer a didática. Se ele não te traz a didática, fica difícil de você assimilar aquilo ali, né? Então, ao longo das anatomias, foram surgindo outros livros, né? Tem o próprio Gray para estudantes, eu não sei se ainda tem. Tem sim. Pronto. Tinha outro que eu tô esquecido o nome, que é o Muri, né? O Moore. O Muri era muito bom. Também foi um Pronto, eu clássico. descobri o Muri, eu adorava o Muri para estudar anatomia. Falando do Gray, eu tive a mesma experiência com Gray Marrom. É um livro muito completo, mas ele é muito denso. Então, por exemplo, assim, clavícula. Ele vai descrever a clavícula nos mínimos dos mínimos detalhes. Então, o problema é o seguinte, e foi uma coisa que eu aprendi na faculdade também, serviu para mais tarde. Beleza, você tem um livro que é o melhor, que tem todas as informações, tudo bem. Mas vale a pena você pegar, muitas vezes, para iniciar num tema, para entrar num tema, ou um artigo de internet besta, tipo Wikipédia, tipo KenHub, tipo o que seja, ou um livro mais bestinha, mesmo que seja bestinha, para você entrar no tema e depois você pegar o livro mais complexo. Porque quando você entra direto no livro mais complexo, é muito Assusta, denso, assusta e é um trabalho hercúleo. Você não sabe, porque, por exemplo, eu tava a primeira vez que você tá lendo sobre clavícula na vida. Primeira vez. Então você não tem nem a clavícula bem formada na sua cabeça, o que é o osso, né? Onde é agora? O que é exatamente o osso, assim, o que é frente, o que é trás do osso, e quando você pegar um livro mais simples, você já fala, beleza, eu já sei o que é frente, o que é trás, o que é cima, o que é baixo aqui, nesse osso, beleza, aí eu vou ver os detalhezinhos, agora ele vai falar o suco, não sei o que lá, esse aqui é um suco de 3 milímetros, que tem 30% da população, não sei o que, aí beleza, aí você vai aproveitar o que tá lendo, porque você já tem uma ideia mínima do que seja aquilo. Agora, se você pegar de primeira, talvez seja muito difícil você aproveitar. E já para confrontar, os senhores, podem ficar à vontade aí, quem fala primeiro. Poderiam compartilhar algum caso que vocês usaram estudos, algum da vida, pode ser recente ou mais antigo, que vocês se apoiaram em estudos para desenvolver, para tratar o paciente, alguma situação semelhante? Os nossos protocolos, principalmente os clínicos, eles são baseados em grandes estudos, né? Para alguém falar que tem que tratar um AVC, que a janela porta agulha 4 horas e meia, existe um estudo por trás disso, né? Porque a gente passa para vocês a informação pronta, né? Mas foi estudado isso, já foi diferente, entendeu? É interessante ver como isso evoluiu, por que evoluiu, o que fez evoluir, o que aumenta a janela, por que a janela para trombectomia ela vem aumentando, né? Por que isso está acontecendo, né? Então, eu acho que é por aí. E é interessante que isso é um movimento realmente dinâmico, né? Um exemplo disso são as reuniões científicas que estão tendo no HELP, né? A gente teve a oportunidade, fomos convidados enquanto liga, né, para participar e ver o quanto vocês, enquanto especialistas, realmente estão sempre se atualizando, né? Então, foi muito rico para a gente presenciar um pouco dessa discussão sobre esses novos estudos que estão saindo, sobre os novos protocolos, como que vocês realmente se baseiam nisso. E um outro exemplo que eu também não posso deixar
de citar, porque também ficou muito na minha cabeça, porque o Dr. Rafael também toca muito nisso, né? Sobre justamente essa questão de protocolos e de indicação de exames. Vejam que o Dr. Rafael entrou na minha cabeça em relação a exames. Traumatizou e influenciou, fica a dúvida. Pelo lado positivo, né? Mas aí ele falando sobre as indicações sobre o pé-carne, por exemplo, né? De quando você pedir um exame para uma criança que tem um traumatismo crânioencefálico. E aí a gente vê muito na prática o quanto os generalistas que não têm acesso a algo nesse sentido pedem, por exemplo, um parecer ou pedem um exame sem necessidade, porque sabe não... tá buscando, né? Exato. Vou tentar buscar um ponto de apoio aí, pá, solicita o exame. Então, realmente é muito importante a gente se basear um pouco nisso. Prática, né? A quantidade de tomografias que são realizadas, o pessoal pede para tudo. Eu realmente não sei se é por falta de conhecimento, é por preguiça. Realmente não sei. Na verdade, hoje não me interessa mais saber, sinceramente. Desistiu. Eu desisti de bater nesse ponto, né? Eu simplesmente respondo. Mas imagine que para a gente, como médico que vai responder a um parecer, é o mais fácil. É o lado mais fácil. Você vai lá, vê o paciente lá na vez, né? Normalmente tem uns 15. Você vai lá e responde o parecer. Agora, como é complexo para um paciente? Porque às vezes ele fica por conta de uma tomografia esperando 4 horas. É verdade. Um acompanhante do lado dele, né? Imagine que... Fora o medo, né? Exato. Imagine que para ele fazer a tomografia é necessário de um maqueiro, é necessário de um técnico de enfermagem para levar ele. Imagine que um técnico, né, tempo vai ser despendido para ele realizar esse exame. Talvez outra pessoa mais grave deixe de fazer um exame a contento por conta desse paciente que está lá sem necessidade. Imagina que ele vai receber radiação na cabeça dele. Entendeu? Sem necessidade. Então, a gente tem que realmente tem que bater nesse ponto. Eu acho isso um ponto mais importante. E eu sempre reforço para vocês, quando passam comigo lá no trauma, né? A gente tem que ter critério para pedir exame. Tem que ter critério. Tá em dúvida? Conversa com a gente, chama, fala, doutor, você acha que é preciso uma tomografia nesse caso aqui? Ou então você pode ver esse paciente. Mas isso é de uma complexidade tão grande que gera tanto transtorno, e o menor dos transtornos é pra gente. Que é um transtorno também. Não estou dizendo que não é. Estressa, irrita, mas quem mais sofre é o paciente com isso. Quem mais sofre é o paciente. Só puxando um pouquinho o gancho aí, a partir dessa questão que Alisson levantou o ponto, se é por preguiça, se é por desconhecimento, existe também a questão da medicina defensiva, né? Do ponto de vista da medicina juridicamente defensiva. Veja, a medicina jurídica defensiva, do ponto de vista jurídico, ela é uma medicina ruim. Ponto. Acabou. Ela é ruim. Ela é ruim para o paciente, certo? Ela é muito ruim para o paciente. Então, a medicina que ela é defensiva, muitas vezes ela parece muito boa para o familiar. Ela parece, justamente por isso ela é defensiva. Ela parece muito boa, às vezes, para o paciente. E o juiz que vai ver o caso, às vezes ele vai achar que foi muito bom, muito bem conduzido o caso. Porque, no final das contas, ele vai pela aparência do processo, né? Mas medicina defensiva, ela tem indicação de exame que não precisa, tem indicação de procedimento que não precisa, e tem, citando até, fazendo uma paráfrase de um cara chamado Frederic Bastiat, né, que fez um livro chamado A Lei, você tem o que se vê e o que não se vê. O que se vê é isso, é que eventualmente o paciente saiu bem, fez um monte de exame e fez um monte de procedimento. E tem o que não se vê, que são aqueles pacientes que entraram nessa roda, eu chamo de roda da iatrogenia, né? Eu gosto até de brincar, a roda da iatrogenia, entrou na roda da iatrogenia e teve complicação do procedimento, ou teve complicação do exame, às vezes exames invasivos, exame que usa contraste. E esse paciente que teve complicação, ele não entra na conta, né? Então, a medicina defensiva, ela parece, quando você olha caso a caso, ela parece adequada, mas ela não é boa para o paciente. Então, a medicina ela tem que ser feita com critério, de preferência seguindo as diretrizes. Se tiver problema com a justiça, infelizmente, são ossos do ofício, né? Não tem o que fazer. A assistência ao paciente, ela não pode ser medida pela satisfação do paciente, nem do familiar do paciente. Isso aí é a assistência do hospital, da hotelaria, né? Então, eu gostei da cama do hospital, eu gostei do sofá, de espera, beleza, tudo bem, isso aí é tudo subjetivo. Mas a assistência ao paciente, ela tem que ser medida objetivamente, de acordo com o que foi feito
E era para ser feito mesmo, de acordo com diretrizes, de acordo com evidências, né? Se você for parar para pensar na questão de probabilidade também, uma tomografia, um paciente que não tem indicação de realizar uma tomografia, ele não teve nenhum sinal de alarme, ele não teve um mecanismo de alta energia, ele está acordado, está consciente, está orientado, você pede a tomografia. Tudo bem, um caso em 1 milhão, o paciente ele vai ter uma lesão, tá? Lá uma contusãozinha pequenininha, mesmo não satisfazendo esses critérios, mas isso é um caso em 1 milhão. Então, imagine que você gera muito mais prejuízo, não só para o paciente, mas para o sistema, porque esse exame também é caro, pedindo exames deliberadamente sem critério, né? Do que um caso em 1 milhão. E medicina também estatística, é probabilidade, né? Então, as nossas condutas são baseadas nisso, tá certo? Da mesma forma que vai ter um paciente que a gente pega várias vezes lá, entubado, chega entubado, grave, julgam como grave, não tem nada na tomografia, né? Interessante, né? Então, isso acontece. Tem que realmente ter critério. Para tudo tem que ter critério. Bom, gente, a gente está se encaminhando, né, para o final do episódio. E que bom episódio, né? Sim, e importantíssimo, Acho que a gente né? desmistificou vários pontos importantes aqui sobre a medicina baseada em evidência. Até entre nós mesmos, que a gente estava esperando. O que é que vamos perguntar aqui? Mas fluiu bem, né, a conversa. Com certeza. Mas eu queria, como a ideia do Podnec é também trazer conselhos, dicas, né, para os nossos ouvintes. Eu não posso deixar de perguntar, até trazendo para um lado um pouco pessoal, saindo um pouquinho aí do script da medicina baseada em evidências. Eu queria saber de vocês. Qual foi o melhor conselho que vocês já receberam com relação tanto à vida acadêmica quanto profissional de vocês? E se vocês poderiam compartilhar, se vocês acham que é válido multiplicar esse conselho, se a gente vai se beneficiar desse conselho também. Pode ter sido de algum professor, enfim, alguma coisa que aconteceu. Posso até falar primeiro, eu tenho um conselho que me marcou muito, eu tento passar para vocês todo dia. Quem me deu esse conselho foi o Dr. Daniel Din, quando eu era acadêmico. E ele falou assim, Rafael, vocês precisam estudar para criar cultura médica. Mas como assim cultura médica? Você precisa estudar de tudo da medicina, de tudo. Ler os livros, ler artigo, ler... E até, eventualmente, despretensiosamente, mesmo quando você não está com vontade, para você conhecer. Porque cultura médica é extremamente importante, porque você vai ter muitos pacientes de todo jeito, em toda hora, e vai ter umas doenças malucas que o paciente já tinha, doença raríssima, e se você nunca ouviu falar, primeiro você vai ficar angustiado, né? Vai ficar angustiado. E segundo que você vai sair de um ponto bem mais baixo, para você começar a entender o que é que aquele paciente tem. Então, assim, se pudesse repassar esse conselho, seria esse. Criem cultura médica, né? Cultura médica de realmente ler sobre medicina, de forma despretensiosa mesmo, ler um artigo, um capítulozinho do Harrison, do pequenininho, um artigo da Wikipédia. O pessoal fala muito, a Wikipédia não presta, assim, a Wikipédia é boa, principalmente a Wikipédia em inglês, né? A Wikipédia em português é pior, realmente, tem menos coisa. Mas vale muito a pena. Você ter essa cultura médica vai ajudar demais, 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 demais. Você ouve, pelo menos você ouve o canto do galo e identifica que é um galo. Né? Você já começou bem. É o norte, né? Já começou bem. É um galo. Eu não posso deixar de comentar esse conselho, porque acho que intrinsecamente, como eu já havia falado Você também... já provou desse conselho, ele né? já me deu esse conselho. E realmente ele nos impulsiona realmente a fazer isso, a ler um pouquinho do Harrison, a inclusive preparar seminários para apresentar para eles. Mas é importante, né? E realmente a gente escolhe, claro, não pensando pelo lado de benefício, né? Mas a gente escolhe os pequenininhos... mas ali que são até um pouco raros, mas que é importante realmente a gente ler sobre isso e criar essa cultura. E o senhor, doutor Alisson, qual o conselho de ouro que você tem para fechar isso, com chave né? de ouro. Se aprofundem, tenham interesse, né? Criem esse romantismo mesmo pela profissão de vocês, né? É uma profissão muito valiosa que infelizmente vem perdendo assim, esse valor. E vocês são de uma nova geração que tem esse grande desafio de mudar esse paradigma aí. Então, não percam esse romantismo, sejam alunos exemplares, dedicados
E, antes de tudo, imagine que tem uma vida por trás de tudo isso, né? Existe uma vida, existe sentimento, o nosso lado humano, ele nunca deve ser deixado de lado, tá certo? Estudar é muito importante, mas às vezes o paciente vai precisar te escutar. Ele vai precisar que você escute ele, que é o mais importante. Então, você, às vezes, vai escutar muito mais do que falar, né? Então, esse lado também, na minha opinião, precisa ser desenvolvido, né? A gente tem que crescer dessa forma também. Perfeito. Importante. Então, agradecer, né, a vocês. Acho que a discussão foi realmente muito enriquecedora, Excelente. né, João? Para ambos. A gente aqui já absorveu muito. Muito. Quem dirá a galera que vai poder pausar, anotar os livros aí em inglês que o Dr. Rafael falou, os sites. Muito obrigado aí pela presença dos dois. Somando sempre, assim, de forma circunstancial e volumosa com a Liga, trazendo tanta riqueza de experiência e de conhecimento pra gente. Realmente, A gente falava no primeiro episódio, né, que vocês com certeza assistiram aí com o Dr. Alisson, mas preciso reforçar, né, o quanto realmente é engrandecedor ter esse contato com vocês, né, enquanto nossos preceptores, nossos orientadores, a gente realmente se espelha em vocês, e é isso que a gente quer levar para nossa carreira, como eu estava comentando, né, de futuramente, né, estar aí ao lado de vocês, né, então, muito obrigada, tá? Imagina só, é difícil ter um papo com um neurocirurgião, imagina com dois, né? Então, olha aqui, uma é um responsabilidade, plus né? pra galera. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham absorvido, né? Que vocês tenham aí pegado muitas dicas desse tema que é tão importante, às vezes um pouco negligenciado, infelizmente, mas que realmente tem uma importância. Lembrem-se que medicina que não é baseada em evidências é charlatanismo, né? Posso deixar de falar isso. O orgulho do Então, Dr. Rafael. sou cria dele, eu sou cria dele. É isso, e até o próximo episódio. E compartilhem, tá, galera? Isso. Tchau.